Eu vivi uma vida, mas eu considero que minha vida se resume em 5 anos. Uma última e derradeira campanha havia sido lançada para financiar o lançamento da revista Gibi X. Todas as fichas estavam na mesa. Como a campanha estava na categoria Flex, a revista seria obrigatoriamente impressa e enviada aos apoiadores. Agora, restava saber se a revista se pagaria. Agora, com a campanha aprovada, iniciava-se uma corrida contra o tempo para cumprir os prazos do projeto. A revista, embora estivesse com as páginas de quadrinhos do Homem-Força praticamente prontas, ainda precisava de mais conteúdo, e um dos principais era uma entrevista com Altair Gelati. Entre os materiais que Gelati disponibilizou, estavam os desenhos de uma história chamada A Filha do Inca, uma quadrinização inédita, que Gelati resolveu fazer por prazer. Rogério perguntou a ele por que estava inacabada e escutou uma das muitas histórias impressionantes que viria a descobrir. Altair Laurindo Gelati nasceu no dia 1º de outubro de 1931, em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Desde muito cedo, antes mesmo de aprender a ler, já mostrava-se interessado pelas histórias em quadrinhos, olhando os desenhos atentamente e rabiscando sempre que possível. Dentre as cidades que morou na infância, foi como interno em um colégio de Getúlio Vargas, que sua veia artística começou a aflorar. Colecionava as revistas que seus colegas traziam. Além das HQs, sempre foi um ávido leitor de livros e espectador de filmes. Gostava de tudo, mas, em especial, histórias de ficção científica, um tema muito explorado nos anos 50. Pode-se dizer com certeza que o hábito da leitura, que o acompanhou a vida inteira, foi diretamente incentivada pela leitura das HQs. Aos 12 ou 13 anos de idade, entre ilustrações de trabalhos e às vezes desenhando durante as aulas, o que incomodava alguns professores. Mas gostava de desenhar, então desenhava. Eu desenhava constantemente, eu não parava de desenhar. Eu desenhava tanto que eu chegava no colégio, alguma professora estava dando uma aula de geografia, eu não estava. Eu estava ouvindo o que ela dizia. Mas estava viajando. Eu estava desenhando e desenhei a professora. Desenhei a professora e ela, quando terminou a aula, ela disse: eu estou chamando a atenção de um aluno de que não está prestando atenção à aula. Só pensa em desenho. Ela veio à minha mesa e apanhou o papel que ela quis saber o que eu estava desenhando. E ela viu o rosto e disse: vou fazer um quadro. E mostrou para todos os colegas. E disse assim: só que você não vai receber de ninguém sobre a aula de hoje, que vai ser feito um exame na próxima sabatina, na próxima semana. Quero que todos os colegas não entreguem o assunto. E ela me questionou sobre o assunto na própria aula. E eu disse todo o assunto e ela me disse: agora sinto que você consegue desenhar e prestar atenção no que está sendo dito. Tá certo. Então foi um fato que me aconteceu. Durante essas aulas, teve a ideia de criar o roteiro de uma história intitulada Os Robôs. Em Getúlio Vargas, dentro do colégio, criei uma história, queria desenhar. Mas não tinha condições de desenhar, porque era um ambiente que me era proibitivo a história em quadrinhos. Criei essa história e essa história se manteve dos 13 anos até os 20 e quase 30 anos, quando eu a fiz realmente, a desenhei realmente, que está nas minhas histórias em quadrinhos que eu completei. Sim, naquele momento apenas o roteiro. Não chegou a desenhá-la,
porque naquela época os quadrinhos, para os mais conservadores, eram considerados uma má influência para a educação e os bons costumes. Então, teve receio da retaliação dos padres do seu colégio. Mas a revista em quadrinho era condenada, uma verdadeira guerra contra a revista em quadrinhos. Por quê? Pelos padres. Eles consideravam que era uma coisa que traía um mal à juventude. E eu vou dizer para vocês uma coisa curiosa. Mesmo com 12, 13 aninhos, eu pensava o seguinte: como é possível e admissível eles condenarem tanto a história em quadrinhos, que se a primeira história em quadrinhos é a Via Sacra. Gelati só conseguiu quadrinizar a história Os Robôs quando mais velho, por conta deste momento complicado na história das HQs. Então é um período que é o florescer de tudo, né? É quando chegam ao país Super-Homem, Tarzan, Buck Rogers, Brucutu, Fantasma, Mandrake, os heróis que vão encantar as crianças, né? E que vão incomodar muito, inclusive os psiquiatras depois, né? Que os quadrinhos passam a ser relacionados como um produto que transformava as crianças em criminosos, umas bobagens que inventaram na época. O que acontece nesse período? Há um movimento, os quadrinhos eles se espalham como uma praga no mundo. Então os educadores, professores, adultos de modo geral começam a ficar muito preocupados, inclusive escritores de livros infantis, porque eles começam a perder mercado para as revistas em quadrinhos. E aí as pessoas começam a comprar gibis para ler quadrinhos, né? Revistas em quadrinhos, ao invés de livros infantis. Então tem uma choradeira geral de muitos escritores. Os educadores começam a entrar nessa de que os quadrinhos tiravam a atenção das escolas. E em países como a Itália, onde era predominante o regime, o fascismo, né? O Ministério da Cultura Popular de Mussolini começa a propagar que aqueles quadrinhos americanos estavam desnacionalizando as crianças. Então, esse período aí, final dos anos 30, começo dos anos 40, você tem muitos adultos reagindo contra aquela mania de criança ficarem lendo as crianças ficarem lendo os quadrinhos, mais ou menos como aconteceria a partir dos anos 70 com os videogames. Sempre que surge uma forma de entretenimento que atrai muito a atenção das crianças, das pessoas, começa a se ver muita coisa nociva nesse sentido, né? Então, se esse período é o momento em que surge o negócio dos quadrinhos, os quadrinhos tornam um bom negócio e um grande entretenimento para as crianças, surgem também as primeiras manifestações que vão levar a uma intensa campanha para censurar os quadrinhos em vários países. Estados Unidos, França, União Soviética, Brasil principalmente, Argentina, vários lugares surgem movimentos para que dê uma freada nas revistas em quadrinhos, que elas sejam analisadas, apontados problemas que elas causariam às crianças. E aí tem uma história absurda de fogueiras para queimar revistinhas, que as paróquias organizavam, que os colégios davam blitz no material escolar das crianças para pegarem as revistas e botarem fogo. É uma paranoia total. Para você ter uma ideia, entre 1944 e 64, no Brasil, foram 21 tentativas de se criar leis de censura contra os quadrinhos. Com aproximadamente 20 anos, recém-casado com sua mulher Zulma Pezzi, Altair muda-se definitivamente para Caxias do Sul para estudar contabilidade. Gelati nunca pensou em nenhum momento viver dos quadrinhos, sempre considerou um hobby. Altair sempre teve seu gosto voltado ao desenho realista. Não simpatizava com desenhos infantis ou caricaturas, talvez influenciado por seu gosto pelos grandes clássicos da literatura. Porque eu sempre gostei do quadrinho desde
mais tenra infância. Eu não tenho recordações, lembro que os pais falavam que eu gostava de olhar histórias em quadrinhos. Eu não sabia ler nem escrever ainda, devia ter 5, 6 anos. E eu via histórias em quadrinhos. Dessas histórias que eu via, me apaixonei pelo desenho e disse que eu já desenhava, na época eu já desenhava. Uma coisa curiosa, que sempre gostei do desenho artístico ou realista. A caricatura para mim não fui muito aficionado, mesmo como criança. Gostava de ver o detalhe, a coisa real. Em 1954, com 23 anos, resolve quadrinizar um livro que o impressionou muito, A Filha do Inca, do escritor brasileiro Menotti Del Picchia. Provavelmente leu a edição lançada pela coleção Saraiva de 1949, muito influenciado pelas revistas Edição Maravilhosa de 1948, que quadrinizava os grandes clássicos, e Grand Hotel por seus desenhos realistas e sombreados. Desenhou durante as horas vagas, pois levava muito a sério seu trabalho de guarda-livros e iniciou um trabalho que perduraria pelos próximos 5 anos. O senhor casa com a sua Zuma, né? E aí o senhor está atuando em contabilidade, é guarda-livros, e aí o senhor, de repente, dá aquele empurrão na atividade de desenho. Na hora de folga, porque aqueles minutos de folga, eu estava lendo uma revista da editora Brasil América, Edição Maravilhosa. A Edição Maravilhosa era feita de romances internacionais e nacionais. E como eu estava lendo um livro na época, de Menotti Del Picchia, A Filha do Inca, decidi quadrinizar A Filha do Inca. Para mim, como esporte. E talvez com o tempo remeter à editora, ver se havia aceitação. Antes mesmo de terminar a sua história, Gelatti resolve enviar uma amostra de seu trabalho para a editora Brasil América. Fez uma cópia litografada da página 23 e enviou. O clichê custou uma fortuna, mas ele sabia que a Ebal não devolvia originais recebidos para avaliação. Porque eles diziam que, como não devolveriam originais, eles responderiam sempre em outras revistas aquilo que tinha sido mandado, a amostra tinha sido mandada. Eu aguardei e não vinha a amostra. E de repente recebi uma correspondência diretamente da Brasil América. Sabia também que a Ebal só se comunicava via correspondência. Ao receber o desenho, a editora, contrariando as próprias regras, liga para Gelatti solicitando que enviasse a história completa, todas as páginas. Achei estranho. Eles pediam que eu mandasse todos os originais. Eu respondi dizendo que, como mandaria os originais, depois eu perderia o que tinha feito, né? E que não estava completa a história, tinha 27 páginas prontas. Aí eles disseram que eu mandasse, que eles me dariam resposta e me devolveriam. Eu remeti, fizeram a análise da minha história, dos meus desenhos, porque a história é um romance. Fizeram a análise dos desenhos, me devolveram e disseram, redesenhe a nanquim. Com medo de perder o trabalho de muitos anos, Altair recebe da editora a promessa de que todos os seus originais seriam devolvidos. A Ebal demonstrou grande interesse em publicá-la em uma edição de sua revista Edição Maravilhosa, tanto que compraram os direitos de publicação da história. Mas haviam alguns empecilhos a resolver. A história, apesar de ter 27 pranchas prontas, ainda não havia sido terminada. Além disso, haviam alguns problemas técnicos. Gelatti havia utilizado uma técnica de quadros irregulares e de formas geométricas diversas que não correspondiam ao padrão da revista, que era de quadros padronizados e retangulares. Algumas cenas teriam que ser redesenhadas, pois Gelatti usou realismo exagerado em cenas de ferimentos. Também sua técnica de desenho não envolvia nanquim. Todos os desenhos haviam sido feitos a crayon e preenchidos com tinta têmpera. Altair teria que redesenhar a história
que havia levado 5 anos em apenas alguns meses, sem referências de profissionais do meio, sem conhecer nada sobre o mercado, nem sequer saber o que era Nanquim, e diante da tarefa gigantesca de redesenhar tudo de novo, resolve desistir deste trabalho. Uma época difícil, não se encontrava papel para desenhar, eu não conhecia outros colegas, eu não tinha instrução nenhuma de desenho, não tinha curso nenhum, que hoje acho que aquilo fez muita falta para mim. Me faltou um pouco de orientação, e com essa falta de orientação, eu disse, não, Nanquim, eu nem sei quase o que é Nanquim. Basta dizer que 30 anos depois fiquei sabendo que era aerógrafo. Ele disse que não a desenharia Nanquim, se eles quisessem eu completaria ela em creião. E ele, numa outra carta, me disseram, nós estamos adquirindo os direitos autorais para quadrinizar a história do autor Menalti Delpitia. Urgentemente, faça em Nanquim ou então desistiremos, né? Eu desisti, disse que não iria fazer, não respondi mais, e eu achei que aquilo era uma facilidade tremenda para entrar na editora. Imagina, eles me aceitaram com facilidade, isso é fácil. Somente anos depois é que foi entender a grandeza desta oportunidade, que era o sonho de muitos desenhistas do Brasil inteiro. Gelati sempre foi um autodidata, não por opção, mas por desconhecer completamente o processo de criação de HQs. Mas o senhor foi fazer algum curso ou o senhor aprendeu por Jamais. conta? O senhor é autodidata? Totalmente autodidata. Pois não haviam outros artistas, e muito menos quadrinistas, ou cursos em que ele pudesse aprimorar e aprender técnicas profissionais. Com os direitos de publicação adquiridos, a Ebal contrata outro desenhista para quadrinizar a obra de Menotti Del Picchia. Gelati vê sua história, A Filha do Inca, ser publicada na edição maravilhosa, número 184, pelas mãos do desenhista Manoel Vitor Filho, e manda uma mensagem discreta antes que Gelati pense em publicar sua história em outra revista. Aí descobriu Nanquim, o rudimentar, canetinha de Nanquim, não é caneta que nós temos hoje com bicos especiais e tal, era canetinha de Nanquim mesmo, era uma madeirinha fininha, parecia um canudinho, e comecei a desenhar, criei um personagem para poder entrar nas editoras, achei que havia facilidade, eu podia ter entrado lá, lê do engano. Em 15 de junho de 1959, inicia sua primeira história, desenhada a nanquim e em quadros retangulares. Seu amigo Argemiro Nora, distribuidor da Ebal e proprietário de uma banca de revistas embaixo do cinema Imperial de Caxias do Sul, impressionado com a qualidade dos desenhos do Homem-Força, sugere a ele que leve seu trabalho para a Rio Gráfica Editora, no Rio de Janeiro. Gelati tinha parentes no Rio e passou a fazer viagens regulares, onde conciliava suas visitas com incursões às editoras. Numa destas, volta ao Rio e vai até a Rio Gráfica Editora, onde havia deixado alguns desenhos em sua viagem anterior. Chegando lá, percebe que seus desenhos estavam enrolados no mesmo lugar da recepção onde os haviam colocados da primeira vez. A recepcionista devolve seus desenhos dizendo não ter interesse. Desta vez, Gelati perde a calma, volta nervoso para casa e, esbravejando, atira seus desenhos sobre a mesa da sala. Um amigo, que estava na casa neste momento, resolve lhe ajudar e diz: existem centenas de desenhistas que deixam seus trabalhos diariamente na porta das editoras. Os editores nem sempre têm tempo de olhar todos. Vou lhe dar uma dica. Espere em frente à editora e aguarde chegar um homem baixinho, vestindo chapéu e, sobretudo, sem falar nada ou pedir permissão, abra todos os seus desenhos sobre a mesa da recepção de modo que ele possa vê-los. Só assim você conseguirá a atenção deles. No outro dia, ao avistar o tal homem, Gelati faz exatamente o combinado. Era um dos editores de quadrinhos. Ao ser abruptamente interpelado, inicia naquele momento atos de repulsa e indignação,
Porém, ele para imediatamente ao ver os desenhos. Estes desenhos são seus? São muito bons. Gelati lembra ouvir o homem falar ao segurança: levem este homem para conhecer a gráfica enquanto mostro seus desenhos para a direção.